Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e também mais um episódio do podcast Resenhas com Zeca Lemos. E hoje eu volto a trazer mais uma resenha literária para vocês. E a obra que a gente vai conversar hoje é o livro Escola Europeia, o livro do Daniel Feldsen, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Grande Área em 2018. Roda a vinheta! Bom, o livro Escola Europeia foi publicado aqui no Brasil no ano de 2018 pela Grande Área, uma das principais referências quando a gente fala de literatura de futebol aqui no país. Eu já resenhei, inclusive, outros livros deles aqui no canal. Já resenhei a biografia do técnico Jürgen Klopp, também resenhei o livro A Pirâmide Invertida, que conta a história da tática no futebol. Vou colocar, claro, os dois livros no card sugeridos aqui para vocês, se quiserem conferir depois. E eles publicam diversos livros sobre futebol muito bons. São publicações bem sólidas e bem consistentes, né? Chamam bastante atenção nesse trabalho que eles fazem de literatura esportiva aqui no país. E o Escola Europeia, que é do Daniel Feldsen, analista, técnico de futebol, formação pela UEFA, também graduado em Ciências e Estudos do Futebol, ou seja, um profissional da área, uma pessoa realmente da área do futebol. É um livro que representa literatura de viagem. Por quê? Porque consiste numa viagem. O autor faz uma viagem pelo continente europeu, pelo chamado Velho Continente, que ele vai conhecer diversos clubes da Europa. E nesse processo de conhecimento, que ele visita as instalações dos centros de treinamento, dos estádios, ele vai falar, vai conversar, vai dialogar com diversas pessoas vinculadas aos clubes. Técnicos de times profissionais, de categorias de base, analistas de desempenho, torcedores, dirigentes, tudo para buscar compreender o que aquele clube é e como aquele clube se porta. E aí a gente fala de diversos aspectos. Fala de construção de marca do clube, fala de relacionamento, de conexão com a torcida, fala de questão financeira, comercial, fala de construção, de formação de atletas, de divisão de base, de investimento em infraestrutura, de transferências internacionais, enfim. Então termina sendo um livro de literatura bem multidisciplinar, que abrange várias coisas. Claro, é um livro sobre futebol, então é um livro direcionado sobretudo para amantes de futebol, para quem gosta de futebol. E naturalmente, quem gosta de futebol como eu, tem uma tendência maior a gostar do livro, tem uma tendência maior a se interessar pelo livro, ter essa leitura como prazerosa. Mas é interessante porque ele não se prende ao futebol, ele vai além. Além de futebol, é um livro sobre sociedade, sobre identidade, sobre pertencimento, sobre política, sobre história, enfim. Por quê? Porque os clubes de futebol eles não podem ser analisados desprendidos da sociedade. O futebol ele não pode ser analisado como um fenômeno isolado da sociedade. O futebol está relacionado à sociedade. O futebol está relacionado à economia, está relacionado à sociedade, está relacionado à política, está relacionado a questões de conflitos, está relacionado à guerra, muitas coisas. Então, quando ele vai analisar os clubes, quando ele vai fazer essa visita aos clubes, ele sempre faz uma retrospectiva, um apanhado daquela região. A história daquela região, a história de quem mora naquela região, o que aquelas pessoas já passaram, o que é aquela região para aquele país e para o continente. Por quê? Porque isso interfere no que os clubes são. Os clubes de futebol têm uma função social, uma função cultural muito forte na sociedade. Muito forte. E aí são 18 clubes visitados e analisados. Daí a gente tem da Holanda, por exemplo, o Ajax e o Feyenoord. A gente tem na Espanha o Barcelona, o Rayo Vallecano. A gente tem em Portugal o Porto, o Sporting Lisboa e o Benfica. Na Itália a gente tem a Juventus, o Milan. Na França o PSG, o Lyon, o Olympique de Marseille. Enfim, diversos clubes, cada qual com uma filosofia, cada qual com uma maneira de trabalhar. É interessante porque a gente que assiste futebol, muitas vezes a gente se centra no resultado. E
E por vezes a gente analisa o futebol de maneira um pouco superficial por causa disso. Time X é melhor porque foi campeão. Time X é melhor porque fez uma melhor campanha, porque chegou mais longe no campeonato, ou porque tem jogadores melhores. E tudo bem analisar futebol dessa forma. Não tem nenhum problema nisso, claro. Mas é interessante a gente analisar os times, a gente analisar o futebol como instituições que pertencem a uma sociedade e que fazem parte daquilo. A gente tem, por exemplo, no Atlético Bilbao, um time que tem toda uma história, tem toda uma construção aliada à história do povo da região de Bilbao, do povo basco. Por isso, o Atlético Bilbao é um time que, por exemplo, só aceita jogadores bascos. A gente tem no PSG já uma construção um pouco diferente, que pensa mais na formação da marca do time, na construção de um super clube que seja reconhecido internacionalmente, que chama a atenção do mundo inteiro. Já em Portugal a gente tem filosofias diferentes, para o Porto, para o Sport, para o Benfica, cada qual com uma maneira de lidar com categoria de base, com uma maneira de lidar com desenvolvimento comercial, com uma maneira de lidar com investimento em estrutura. E claro, naturalmente o fã de futebol, quem gosta de futebol, naturalmente tem um time do coração, que tem times que simpatizam mais, vai se identificar mais com o clube A do que o clube B. E isso é natural, isso é normal. Mas é interessante a gente conhecer o que está ao redor de cada clube. Não são apenas as 4 linhas, não é apenas o jogo, não é apenas o que está no campo, mas é o que está em torno dele. É a dinâmica dos treinamentos, é a filosofia que é utilizada, são os treinadores, os jogadores que por ele passaram, são os dirigentes que fizeram trabalhos bons, médios ou ruins. Isso vale para todos os times, são times gigantes, times grandes, médios, ou mesmo pequenos, times reconhecidos mundialmente, continentalmente, nacionalmente, ou só numa região. Enfim, é um livro muito interessante, é um livro que faz a gente enxergar o futebol de outra maneira, que leva a gente a refletir sobre a importância, sobre o papel que um time de futebol, que aquela instituição tem para uma sociedade, tem para uma região, tem de fato para um povo. A questão da identidade, do pertencimento com a sua região, com o seu local, é muito importante nesse sentido. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da Escola Europeia. É um livraço, livro muito bom. Recomendado, sobretudo. Recomendo para quem gosta de futebol, mas também para você que tem certo interesse, mas não conhece muito, acha o jogo às vezes não tão interessante. É bacana saber o que está para além do jogo, qual a importância que o futebol tem de fato na sociedade e que esses times europeus ocupam dentro da região em que eles estão inseridos, os contextos. É o que se chama de psicogeografia, né? Os fatores geográficos que estão envolvidos na região interferem no psicológico das pessoas que moram e que vivem ali, e vice-versa também. As pessoas interferem na geografia da região. Se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal, dá um gostei. Tem qualquer opinião sobre o livro, você já leu, já ouviu falar, comenta aqui embaixo, qualquer coisa me chama pra gente trocar uma ideia. E é isso, valeu!